Todos encontraram Mateus 7, 24, a seguir? Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua queda. Pai, nós te damos graça, te louvamos e te bendizemos pela oportunidade ímpar que o Senhor tem preparado. Muito obrigado, meu Pai, por essa noite maravilhosa. Muito obrigado, querido Espírito Santo, pela tua igreja, Pai. Quero te pedir que o Senhor leve cativo, em cativeiro, os pensamentos, Pai, e tudo aquilo que trabalha contra a produtividade da tua palavra, em nome de Jesus, que seja arrancado do nosso meio, e que a tua palavra encontre o endereço certo, a morada certa em nossos corações, e ela permaneça dentro de nós. E quando houver necessidade, que ela floresça em nossas vidas, trazendo assim sucesso espiritual e secular. Senhor, fala conosco de uma maneira poderosa, de uma maneira gloriosa, e que a tua palavra aqui nessa noite produza o efeito necessário pela qual ela está sendo enviada. Esse é o meu pedido e o meu agradecimento certíssimo da sua resposta, no nome de Jesus. E os que concordam comigo dizem amém. Tome o seu assento, querido irmão e querida irmã. Sexta-feira, agora dia 17, né, Marinês? Haverá um chá de mulheres. O custo é apenas R$40, é para o círculo de oração. Estará pregando aqui a irmã Elisa Custódio de Curitiba e cantando, louvando ao Senhor, a cantora Mara Lima. Então você, mulher, que desejar adquirir o seu convite, procure a irmã Marinês aí, a irmã Cleusa, que você vai participar dessa festa abençoada, tá? Queridos, nós começamos terça-feira passada. Quem esteve aqui terça-feira passada? Bastante gente. Terça-feira passada a gente começou aqui um tema retrasada. Terça-feira passada foi o nosso pastor, é verdade. Nós começamos um tema aqui que se intitula a construção de uma família modelo. Que todos nós que somos servos de Deus, somos cristãos, desejamos ter uma família modelo. O problema é que a maioria das vezes a gente não tem. Parece que desanda as coisas, as situações, e aí parece que a gente fica frustrado. Mas, na maioria das vezes, o erro está em nós. Falta de empenho, a falta de trabalho, faz com que a nossa família não alcance o êxito necessário. O texto que eu usei fala de uma construção, de uma edificação, de uma casa que foi construída, e Jesus se utiliza dessa parábola falando duas formas de construir. Ele fala da primeira forma, que constrói-se uma casa sobre a rocha, nem os ventos, nem as tempestades, nem nada pode derrubá-la. Mas fala de outro que foi construído na areia, que o primeiro vento que deu, a primeira tempestade, o primeiro assopro, aquela casa desabou e foi grande a sua ruína. E nós começamos terça-feira passada dizendo para vocês que para se construir uma casa precisa primeiro de um engenheiro e de um arquiteto. Ele precisa fazer os projetos. Não se constrói casa hoje sem um engenheiro. Casa sem um engenheiro e sem um arquiteto, ela não tem aprovação da prefeitura. Então essa casa ela é irregular. Então o arquiteto e o engenheiro, você vai dizer o modelo da casa que você deseja, e ele vai desenhar mais ou menos até chegar naquilo que você quer, e depois ele vai te passar os projetos e você vai construir aquela casa. Você vai mandar os pedreiros, a empresa, construir a tua casa. Eu disse para vocês aqui no texto de Provérbios 20, melhor dizendo, eu disse para vocês aqui na terça-feira retrasada, que Deus é o nosso arquiteto e o nosso engenheiro. Deixou o projeto perfeito para as nossas vidas. Deixou o projeto todo desenhado, todo pronto, basta apenas a gente segui-lo.
Se a gente seguir o projeto que foi feito, a gente com certeza vamos ter sucesso. Agora, se nós não seguirmos o projeto, essa casa vai ser reprovada, essa casa pode vir a desabar, essa casa pode rachar, pode ter um monte de problema. Então, o arquiteto e o engenheiro, eles deixam ali o projeto e depois eles só vão dando, só vão conferindo para ver se está certo. No alicerce, uma casa começa sempre pelo alicerce, na construção. Nós falamos terça-feira passada o alicerce para uma família modelo. O que é o alicerce, irmão? Trazendo para a nossa vida espiritual, para construirmos uma família modelo. O que é o alicerce? O alicerce é a sustentação, é aquilo que vai sustentar uma família, aquilo que vai sustentar um casamento. Não há outra coisa que vai sustentar um casamento, queridos, além dessas três que eu falei. A primeira que eu disse, quem lembra? Eu falei uma boa comunicação. Muito diálogo, muita conversa. O diabo inteligente, destruidor de casa, que como é a sua finalidade, ele criou um monte de coisa, principalmente hoje na área tecnológica, para que não haja diálogo entre as famílias. Hoje, um está na TV no quarto, outro está na TV na sala, um está no computador, o outro está no WhatsApp, o outro está no Facebook, ninguém conversa mais. Então está aí o primeiro insucesso de uma família ou de um lar modelo, é a falta de diálogo, a falta de comunicação. E eu falei alguns pontos sobre comunicações e vocês se lembram, né? Mas eu quero lembrar só de um para vocês nunca esquecer, é aquela comunicação quando a pessoa fala uma coisa e a outra ouve outra. Por exemplo, eu digo para a Marinês assim, essa blusa está muito bonita em você. E aí ela diz para mim, por quê? A outra estava feia? Tem isso ou não tem? Você ficou bonita, você ficou magra com essa roupa, por quê? Eu sou gorda? Então você fala uma coisa e a pessoa ouve outra. Então essa já é um primeiro problema que tem que ser resolvido na comunicação. A segunda coisa que eu falei terça-feira passada para um alicerce de uma família modelo é o respeito. Eu disse que todos os homens, eles não querem nada além de respeito. Quem lembra disso? Todos os homens, a busca deles é pelo respeito, porque isso está impregnado em nós. Deus colocou em nós, está dentro do nosso ser, não tem como tirar. É uma coisa que está dentro de nós, não há como mudar. Então, quando o homem deixa de ser respeitado, literalmente essa casa ela vai ruir, essa casa vai quebrar. E se ele não respeitar a sua esposa também, essa casa também não vai ter sucesso. A terceira coisa que eu disse para um alicerce perfeito é o amor sacrificial, o amor que renuncia, o amor que doa, o amor que trabalha em função do outro, o amor que se esforça para que o outro seja feliz, o amor que não é egoísta, que luta pela felicidade do outro, não pela sua felicidade própria. Então esses são os três fatores que trarão um alicerce perfeito para uma família modelo. Marcou aí? Converse muito com a sua esposa, com seus filhos. Respeite uns aos outros, é muito importante. E amem-se mutuamente, que o alicerce já estará pronto. Essa casa, com certeza, ela vai subir de uma forma maravilhosa. Mas depois que a gente constrói o alicerce na casa da gente, a gente começa a fazer o quê? A gente começa a levantar as paredes, não é verdade? A gente vai levantar as paredes da nossa casa. E por que uma casa precisa de parede? Uma casa precisa de parede porque as paredes ela tem a simbologia e ela também serve para proteção. As paredes servem para auxiliá-lo contra o vento, contra a chuva, contra o sol. As paredes elas são uma proteção daquelas pessoas que estão dentro daquela casa. É ela que protege, é ela que guarda das tempestades, das ventanias, das coisas ruins que pode acontecer por aquela família. E eu quero falar aqui nessa terça-feira acerca da proteção, acerca dos valores que nós precisamos para que o nosso lar ou para que a nossa família permaneça protegida. Para que a nossa casa ou para que a nossa família modelo não venha sofrer detrimento e não venha passar por situações desagradáveis. Eu quero falar aqui em primeiro lugar que para que a família modelo alcance a proteção necessária, a primeira coisa que eles vão ter que construir, e é claro que eu não posso esquecer, que eu já estou esquecendo o que eu falei,
que para construir uma casa dá muito, quem lembra? Muito. Para construir uma família modelo é igual. Se não trabalhar, esperar que for cair do céu, deixar sempre o outro fazer, a tua família não vai ter sucesso. Você vai ter que se empenhar, vai ter que se dedicar para que essa família chegue aonde você deseja que ela chegue. Então a primeira parede de proteção para uma família modelo é a comunhão. Pastor, o que é comunhão? Comunhão é o ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. É a harmonia no modo de sentir, de pensar, de agir, identificação, comunhão de pensamentos em que há união ou ligação. É o compartilhamento. Comunhão, queridos irmãos, como disse um pregador, e eu achei muito lindo ele dizer, comunhão é quando nós estamos muito dentro um do outro. É quando nós saímos da familiaridade para a intimidade. Comunhão é quando a tua presença me agrada, é quando a minha presença agrada a você, e a gente está sempre compartilhando ou se relacionando para poder resolver alguma coisa ou para se alegrar acerca de alguma coisa. Salmo 133:1 diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Comunhão é associação com uma pessoa, envolvendo amizade com ela, incluindo participação nos seus sentimentos, nas suas experiências e na sua vivência. Comunhão é a gente saber o que acontece um com o outro. Porque se eu perguntar aqui para algum marido, para alguma esposa, ou para algum filho, eu acho que eu vou encontrar aqui dentro alguns que dizem assim, o meu cônjuge não sabe da minha situação. Porque a gente não tem comunhão, é um para um lado e outro para o outro. A nossa vida é tão agitada, o ativismo é tão grande que a gente só se vê à noite na hora de dormir. É muito corrido. Alguns chegam numa situação ainda um tanto quanto pior. A gente nem se vê, porque quando eu chego, ele sai. Os trabalhos às vezes faz com que aconteça isso com as famílias. Então, comunhão é quando a gente participa as nossas alegrias, as nossas angústias, frustrações com outra pessoa. E ela, juntamente com a gente, ela toma aquelas necessidades ou aquelas alegrias para poder trazer para a gente um tipo de solução. Comunhão é o relacionamento que envolve propósitos e atividades comuns, é a parceria. É quando a gente é parceiro. Comunhão é algo que vai produzir para nós muita intimidade. Comunhão aqui em Atos 2:44, a Bíblia diz que todos os que criam estavam juntos e tinham todos em comum. É uma passagem bíblica pouco pregada e menos ainda aceita pela igreja, porque o versículo 45 vai dizer assim, e tudo o que eles tinham vendiam e repartiam entre eles para que não houvesse necessidade. Para alguns, preferiam que arrancasse essa página da Bíblia, né? Para outros não, para outros entendem o propósito de Deus. Então comunhão é isso, comunhão é você estar sempre se relacionando para que você descubra o íntimo daquela pessoa, a necessidade íntima ou a alegria íntima dela. Você sendo alguém que vai estar o tempo todo sendo algo prazeroso para aquela pessoa, independente das situações que ela esteja vivendo. Eu coloquei algo aqui que eu já trouxe para vocês aqui alguma vez, eu não me lembro se foi aqui ou no Jardim das Flores. Eu falei sobre a mesa da nossa casa, não sei se foi aqui. Eu já falei várias vezes aonde eu prego sobre família, que a mesa, se não for o utensílio ou o móvel mais especial da nossa casa, ele está dentro dele. Porque a mesa é o lugar das revelações. Eu disse aqui que eu não abro mão, em hipótese nenhuma, para o Rafael, o Daniel, de comerem fora da mesa. O horário de refeições são feitas na nossa mesa. Porque ali, queridos irmãos, ali nós vamos desflorar os nossos sentimentos. Ali a gente vai conversar um com o outro e a nossa vida vai ficar declarada uma para outra. O Ismael, de vez em quando me visita, ele já compartilha da nossa mesa, né, Ismael? Nossa mesa é um lugar de revelações. A nossa mesa é um altar.
Porque ali a gente não fica 1 hora, fica 2, a refeição termina e a gente continua ali, queridos, em comunhão, conversando, descobrindo as alegrias, a tristeza, as necessidades um do outro. A mesa, queridos, é um lugar de milagres, é um lugar onde milagres acontecem, porque é na mesa que às vezes a pessoa, ela confessa tudo aquilo que ela queria falar para a gente, que às vezes ela não tem coragem, que às vezes ela não acha um espaço. Naquele momento sagrado ali da alimentação, quando a gente está reunidos naquela mesa, a gente tem tempo para poder compartilhar um com o outro aquilo que a gente tem necessidade. Você quer ter uma família de sucesso? Não abra mão da mesa, não abra mão da comunhão, porque a comunhão, queridos irmãos, ela é a comunhão, ela vai gerar em nós uma intimidade extremamente profunda. E se eu tiver intimidade, eu falo o que eu desejar para a Marinês. Ó, Marinês, eu não gosto quando você faz isso, quando você faz aquele outro, quando você faz isso, você precisa mudar nisso. E ela também tem liberdade para dizer, Amorim, você não pode andar assim, fazer isso, fazer aquele outro, porque você precisa mudar. Mas isso é só para quem tem intimidade. Quem não tem, tem medo. Quem não tem, diz que o marido é um terrorista. Quem não tem, diz que a mulher é meio louca. A gente escuta isso. Pastor, se eu conhecesse minha mulher, meio louca, pastor, meio doida. Quando você fala o negócio, a mulher fica doida, explode. Parece que uma bomba atômica, não dá para falar nada. Falta de comunhão, falta de mesa, falta de relacionamento. Falta de estar um pouco mais junto um com o outro, para poder compartilhar tanto as alegrias como as tristezas. Então a primeira parede que essa família precisa levantar, para que esse lar, essa família seja uma família modelo, é a comunhão. Salmo 128, verso 3, a Bíblia diz assim, a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Quando a gente usa a mesa dentro da nossa casa para comunhão, as coisas acontecem, as coisas tomam direções melhores. Eu aconselho a você que é pai, aconselho a você que é mãe, a não permitir, em hipótese nenhuma, o seu filho se alimentar fora da mesa. Não, pai, eu não vou comer na mesa, então você não come hoje, filho, então vai lá fazer o teu trabalho. Porque se ele não tiver meia hora, se ele não tiver 40 minutos para a família dele, então ele não tem nada. Literalmente ele não tem nada, ele está com a vida dele indo ao caos e ele não está sabendo. Tem que sentar junto, tem que se alimentar junto, porque ali, naquele momento sagrado ali, será um momento em que coisas vão florescer ali, coisas vão aparecer. Comunhão na nossa sala também, comunhão ao sair, irmãos, tem famílias que não saem mais, não é verdade? Não sai fazer uma caminhada, não sai comer uma casquinha de 1,75, né? Não dá para falar que é por causa do dinheiro, 1,75 é baratinho, você para ali, 1,75, vai lá, se não tiver para os dois, divide, isso é que é comunhão, só tem 1,75, metade do sorvete é meu, metade chupa uma, chupa outra, até acabar. Comunhão, não é verdade? Você sai, você se relaciona, as coisas começam a ficar diferentes. Esses dias aconteceu na nossa casa um fato interessante ali, soprou um vento ali na nossa casa modelo, soprou um vento ali e um dos integrantes da família falou, e daí, nós não vamos mais sair junto, não sei o que, eu falei, está na hora da gente dar uma resgatada em alguma coisa, porque a gente às vezes se dedica tanto ao trabalho, a gente corre tanto para fazer isso, fazer aquele outro e não para, e aí um dos membros chegou e falou, e aí, acabou, agora vai ser só trabalhar? Aí a gente falou, não, espera aí que a gente vai dar uma puxada no freio, a gente vai sair, a gente vai fazer o que a gente sempre fez. Então a gente tem que tomar cuidado. O que falta, uma parede, uma família para poder levantar uma parede que vai trazer proteção, é comunhão. Não abra mão disso, ele trabalha lá, o meu filho trabalha aqui, eu trabalho lá, não. Vocês precisam criar tempo, criar espaço, achar meios para que vocês vivam uma plena comunhão. Se todo mundo se encontra só 1 hora por dia, então essa 1 hora vai ser para sentar na mesa, fazer um chimarrão, sei lá o que, fazer uns bolinhos, sentar ali, dar risada, brincar, contar as aflições uns dos outros, para que haja, depois desse relacionamento, intimidade. Porque o que destrói uma família
é a falta de intimidade. E o que cria intimidade é a comunhão, é quando a gente está sempre em comunhão um com o outro. Minha mulher, por exemplo, é uma mulher extremamente protetora. Ela, os filhos, ela é sabe? Então, ali em casa, se a gente chegar a ficar uma semana meio distanciado, as coisas não dão certo. Nosso menino trabalha, os irmãos sabem. O mais velho, a gente foi tirar uma férias no ano passado. Ficamos 8 dias longe, quase morreu, não deu certo as nossas férias. Ligava 3 vezes, prima, que você está? Você comeu? Você já... Meu Deus, o cara tem 19 anos. Ó. Homem é mais difícil, né? Mas tinha que ligar toda hora, e quando chegava em casa, ele mandou alguma mensagem, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa aí, falou alguma coisa, desse jeito. Então nota-se, por quê? Porque a gente sempre teve muito vínculo de comunhão, a gente ali em casa tem essa facilidade para se relacionar. A gente se relaciona muito mesmo. Então, a primeira parede que você precisa levantar para que a tua família tenha sucesso é a parede da comunhão, queridos. A Bíblia diz assim: o que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. Provérbios 11, 29. Então não adianta você viver em conflito dentro da sua casa. Deixa eu falar uma coisa para os casais e para os filhos também. Essa mulher aí que está do teu lado, ou esse marido, você sabe que é ele e ponto final, e ela, né? Não tem esse negócio. Pastor, não deu certo aqui, pastor, eu vou mandar embora. Não tem isso, não tem isso. A Bíblia dá condições para um divórcio. Não é do jeito que a gente quer. Então a gente tem que arrumar a situação, e a maioria das vezes, 100% das vezes, o culpado do relacionamento está ruim é quem? Ninguém tem coragem de falar, né? É nós mesmos. Nós somos o culpado do relacionamento não estar 100%. E os filhos, as filhas, não adianta não pedir para nascer, não pedir porque o que colocar no mundo, não adianta vir com essa conversa. Deixa ela 2 dias lá fora para você ver como é que vai ser. Volta correndo, chamando você de Deus. Você é Deus, mãe, é Deus, pai. Então a coisa tem que ser seguida em cima da regra para que você seja abençoado. Segunda parede que você precisa levantar. Primeiro, você marcou comunhão? Se relacione bastante, converse bastante, não abra mão da mesa, saiam junto, conversem, passeiem, mas tenham comunhão um com o outro, não abra espaço aí, brigou de manhã, de tarde já acerta as contas, não deixa a coisa seguir. A segunda parede de uma família modelo, e essa você vai rir um pouquinho, é a educação. A educação, escuta aqui, queridos irmãos. O que significa educação? Segundo, educação, da primeira definição dela é conhecimento e a observação de costumes da vida social. Mas depois ela tem algumas definições, por exemplo, civilidade, delicadeza, posso continuar? Polidez, cortesia. O que vai proteger esse casamento, o que vai proteger essa família, é a educação. E pai que chega para o menino e fala: seu filho de Satanás, filho do diabo. Pois é, desse jeito. Tem uns que é mais pequenininho, a mãe às vezes empolgada na hora da raiva, capetinha. Pô, falta de educação, gente. Falta de civilidade. Não é dessa forma que você resolve os problemas. Não é desse jeito. Se isso aí resolver esse problema, isso aí sempre traz muito mais problema, porque a Bíblia diz que da nossa boca provém vida e morte. Às vezes a falta de educação num ambiente, queridos irmãos, é algo que chega, dá medo, da grosseria de ambos os cônjuges dentro da casa. Meu Deus, eu já tratei de situações que eu e a Marinete não sabiam onde colocar a cara. De tão estúpido que o homem e a mulher eram dentro do lar. A gente tentava dar uma... Calma, gente, espera aí, que tipo de conversa é essa? Que nível de conversa é essa? Mas uma falta de educação sem precedentes. E é o que a gente vê. A gente vê filho chegando para o pai: ei, velho, tudo bem, vai que tem uma intimidade muito profunda, aquela coisa de
de amor que ele fala, aquele velho ali, mas não dá certo. E aí? Como é que tá? Como é que tá, velho? Mal educado, irmão, trata com grosseria, grita com o pai, grita com a mãe na frente de qualquer pessoa. Os casais, às vezes, não respeitam também, irmãos, quem está do lado e grita também. Vou contar uma aqui que alguns irmãos já sabem. Sabe aquela da família? O Jorge já vai rir ali, já vai lembrar, Mansueli. Aquela da família crente, que ela está lá na casa dela, escreveram no muro assim: esta casa serve ao Senhor Jesus. Mas aquilo, irmão, era um tendel, uma guerra. Panela voava para tudo quanto é lado. E grito e tal, e você é isso, e você é aquele outro. Chegava 6:30 da tarde, 7 horas. O pai na frente, a mãe atrás e os 2 menininhos do ladinho. Estou indo para a igreja. Vamos para a igreja ali, vamos para a Assembleia de Deus. Nossa igreja, né? E ia embora, e foi. Um dia tiraram férias, mas o pau comia mesmo, e os vizinhos tudo de olho naquela família. Aí foram, quando voltaram das férias, estava lá: essa casa pertence ao Senhor Jesus, esta família pertence ao Senhor Jesus, mas temporariamente está emprestada para o diabo. Os vizinhos escreveram, não sei se é verdade. Eu ouvi, estou passando o que eu ouvi. Por quê? Por causa da falta de educação. Até para discutir dá para você ser educado. Precisa gritar. Precisa fazer aquele... Pelo amor de Deus, mulher, para em nome de Jesus. Os vizinhos tudo estão de olho. No trabalho da gente, as pessoas estão nos avaliando, as pessoas estão olhando para o nosso tipo de ser, para ver se... Eu sempre digo, irmãos, uma frase, não vou parar, porque Paulo diz assim: eu não me canso de vos dizer a mesma coisa, e eu também não me canso. Queridos, a nossa maior pregação não é feita com palavras, não se engane, a nossa maior pregação não é feita com palavras. Eu demorei 10 anos para ver meu pai e minha mãe aceitar Jesus, sem pregar nenhuma vez, porque meu pai era, se você falar de Jesus aqui, você vai ver, era um religioso extremo do catolicismo. Meu pai não aceitava mesmo, chegou a falar para mim: ó, você quer servir, você quer ser crente, seja, mas não vem com essa porcaria aqui para dentro de casa. Falou desse jeito, não tinha entendimento. E eu fiquei 10 anos orando, jejuando e dando testemunho, até o dia que ele não suportou e também entregou a vida a Jesus junto com a minha mãe. Então as coisas, o que segura uma família, além da comunhão, é a educação. O que gera, o que é educação? Por exemplo, a educação, eu coloquei aqui alguns pontos. Primeiro, gentilezas, irmãos. Quando o casalzinho é novo, ai que coisa linda, a gente nunca podia ficar velho, pastor. Não, quando é novinho é muito lindo. Levanta de manhã: amor, tudo bem, amor? Estou indo trabalhar. Tchau. Estou exagerando? Pega na mão do outro, o outro fica... Meio-dia eu estou aqui de novo. Ah, fica hoje. Estão dando risada, mas é verdade. Desse jeito. É tanta gentileza, é tanta coisa boa, tanta educação, que ele fala 5 vezes antes de sair: amor, fica com Deus. Está lá no... amor, tchau, querida. Daí lá: paz do Senhor, meu amor. Nossa, é um negócio assim que a gente vê e fala: meu Deus do céu, isso não pode ser da terra. É gentileza para lá e para cá. A pessoa chega em casa: como é que foi teu dia? Que televisão, que nada. Como é que foi teu dia? Como é que você passou? Tudo bem com você? Foi bem? Ai, senti uma dorzinha de cabeça. Oh, meu Deus, vou orar para você agora. Você vai ficar boa. É algo assim que a gente olha e fala assim: Deus, preserva isso em nome de Jesus. Porque são tão gentios um com o outro, Maluzia, que a gente fica... O cara chega, às vezes ele trabalha no serviço pesado, então às vezes ele trabalha lá, mexeu com água, o negócio está com a botina lá, molha aquela botina, chega em casa, o pé está daquele jeito, a meia daquele jeito. A mulher chega e fala: querido, só tira no cantinho ali, depois eu lavo.
Mas muda uma época, chega na outra época, se você entrar com essa botina dentro de casa, você vai dormir aí fora. Você está pensando que você tem uma empregada. Vai mudando as coisas, né? A gentileza, irmão, é claro que você não precisa fazer isso que eu estou dizendo. Isso aí chega a ser uma coisa chata, né? Mas ser gentil diariamente é muito bom. Bom dia, boa tarde, tudo bem com você? Como foi teu dia, amor? Meu Deus, menino, hoje eu corri igual um doido, não sei o que, pensei que o dia não ia acabar hoje. Fez um cafezinho? Oh, que bom, obrigado. Ser gentil, tratar a pessoa bem, os dois lados, com gentileza, já é algo assim que vai produzir algo extraordinário para a família. Quando a pessoa é gentil uma com a outra, ela não vai procurar nada para o lado de fora, porque tudo que ela precisa está dentro de casa. Eu coloquei aqui também, para o lado dos homens, o cavalheirismo. O que significa? Em primeiro lugar, quando ele dá sempre preferência para a esposa, dá preferência para os filhos. Quando a pessoa é cavalheira, quando a pessoa, queridos, ela aprendeu a puxar uma cadeira, ceder um lugar, quando vai lá e serve algo para a esposa, serve algo para os filhos. A mulher, ela tem essa facilidade, né? Porque é uma cultura que nós temos, né? Que a mulher que tem que fazer tudo, né? Ainda tem umas que trabalham em algum trabalho, e daí chega em casa, ela tem que trabalhar de novo. Então, ela trabalha duplamente, mas ela vai ganhar só um salário, só aquele mês da empresa. Então, quando a gente tem o cavalheirismo, é quando você dá preferência para a pessoa. É quando você coloca a pessoa, quando você dá prioridade, quando você pega e faz com que ela se sinta confortável no ambiente onde você está. Quando você faz isso, quando você tem esse tipo de comportamento, você já viu, quem assiste filme aí, tem uns filmes que a gente acha legal, que quando a mulher vai falar do cara, a primeira coisa que ela fala é que ele é o quê? Bonito. Não é assim? Nossa, que bonito, que gato. A segunda, ele é tão educado. E aí? Você viu aonde entrou? Ele é tão educado. Está tão em falta isso, está tão em crise, que quando acha um, o cara se sobressai. De tanta crise que tem nessa área. Então a educação é uma parede que vai fazer com que a tua família, o seu projeto, a sua família vai ser uma família perfeita. Filipenses capítulo 4, versículo 5, olha o que a Bíblia diz: seja a amabilidade de vocês conhecido por todos, porque perto está o Senhor. Quando a gente é amável, irmão, com as pessoas elas se sentem bem estando com a gente. Eu e a Marinês falamos de uma família, de filhos e pais, nós falamos assim que é tão extraordinário, aqui do Templo Central, tão extraordinária a educação daqueles meninos, que ela nos constrange. Você sabia? É tão extraordinário o jeito que trata as pessoas, a forma com que eles veem na gente, que chega a nos constranger. Extremamente educados, a gente não vê em hipótese nenhuma aquela pessoa, por mais que esteja nervosa, e eu já estive com eles nesse lado, quando está nervoso, eles não perdem aquela linha. Até quando estão extremamente nervosos, são extremamente educados. Eu aprendo com eles, eu estou aprendendo com eles. Acho muito lindo o tipo desses meninos, dessa família agir. Impressionante. Então a educação, meu Deus, quando a pessoa chega e trata a esposa, trata o filho com grosseria. Quantos psicólogos aí estão com a sala cheia de crianças, de adolescentes, por causa das atitudes de pai e de mãe, que tratam o filho com uma violência emocional, porque agora não é mais com vara, que eu não proíbo, tá? A Bíblia diz que não pode deixar a varinha escapar, não. Mas agora eles usam tem pessoas que são tão violentos emocionalmente, que chega os filhos terem que ir para um psicólogo, até para um psiquiatra, porque eles destroem a vida dos filhos com palavras de baixo calão, uma má educação, que a gente não tem como entender isso aí. Eu coloquei aqui, queridos irmãos, até outro ponto aqui, em 2 Timóteo 2:24, a Bíblia diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar,
mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e muito paciente. Timóteo 2:24, Bíblia. Então a educação, a amabilidade dentro do seu lar vai fazer com que o seu lar seja uma família extraordinária, vai ser perfeita. É impressionante o tanto de pessoas que a gente vê que elas, por falta de educação, elas denigrem a imagem do seu cônjuge. Outras palavras, elas humilham um ao outro. E vai tudo certo, né? Pensa que aquilo ali não vai ferir, não vai machucar. Vamos falando, vamos dizendo, vamos usando de umas brincadeiras, irmãos. Que eu não sei se aquilo ali na realidade é brincadeira, né? Porque toda brincadeira tem um cunho de verdade. E aí acaba gerando dentro da família um conflito, porque as pessoas são mal educadas, às vezes não tem. Terceiro ponto aqui, que eu coloquei, que todas as pessoas devem aqui na questão da educação, é que as pessoas sempre desejam ter a atenção do próximo. O que é atenção, irmão? É quando você para ouvir alguém. Eu disse aqui, semana retrasada, vou repetir. Gente, que coisa triste é quando você está falando com alguém e a pessoa está aqui no celular. Verdade, não sei o que, né? Verdade. Poxa vida. Isso é feio, é falta de educação. Eu cheguei a dizer que é uma coisa minha, tá? Não sei se isso, até de óculos escuros, né? É chato você conversar com uma pessoa. Porque a visão, os seus olhos vão falar palavras que a tua boca não vão falar. Sabia? Às vezes você vai dizer assim, e aí, como é que tá as coisas? Tudo bem. A pessoa já sabe que não está tudo bem com você. E às vezes a gente não dá essa atenção necessária. Tem mulheres, vou falar das mulheres porque é o que a gente trata, que estão querendo divorciar-se só porque não tem a atenção do marido. Só por causa disso. Porque o marido está sempre muito ocupado. Mas eu acredito que também tem mulher assim. Tem homem assim também. Tem aquela também que eu achei legal do menininho. Todo dia pedia um dinheirinho para o pai dele. Pai, me dá uma moeda, o pai dele, tal. Dá uma moeda. E foi juntando aquele dinheiro. Aí quando chegou num determinado valor, pai, quanto o senhor ganha por mês? Tanto. E por dia, dá tanto. Ah, então tá aqui, pai, ó. Isso aqui é um dia do seu trabalho. Mas por que isso, filho? Não, porque eu queria que o senhor me desse atenção um dia. Então eu vou pagar para o senhor um dia, para o senhor poder dar atenção para mim. Vou dar um dia de trabalho do senhor, daí você vai ter que me dar atenção. E assim tem filhos que vão crescendo sem a atenção dos pais, porque os pais estão preocupados demais em ter. Você já notou, irmãos? Pode me corrigir se eu estiver errado. Pode me corrigir. Você já notou que quem corre demais nunca chega no lugar que ele deseja? Já notou isso? Parece que quem corre muito. Eu falei aqui, eu sou testemunha viva, eu cheguei a trabalhar em 3 empregos, 3 serviços. Só que eu alcancei uma dívida de 40 mil. Está dando risada porque não foi com vocês. Parei, falei, você está doido, isso é loucura, isso não tem nada. E não tinha atenção para minha família, porque eu trabalhava de manhã, trabalhava de noite, e trabalhava à tarde, trabalhava à noite, chegava de madrugada em casa. Então a atenção, queridos irmãos, é quando a gente para ouvir, para se relacionar. Por exemplo, quer ver a mulherada? A mulher, não sei se de vocês é assim, mas eu vou falar o que é lá em casa. Marinês, como nós não temos condições de ficar comprando móveis direto, então Marinês faz uns negócios bem legal. Ela tira a geladeira que está aqui e coloca lá, para mudar a casa. Ela tira o sofá que está aqui e coloca lá. Não sei se é todo mundo assim, é todo mundo? Não, acho que é só lá em casa, né? Aí, para quem não tem dinheiro como nós, isso dá a impressão de que mudou alguma coisa dentro da casa. Parece que tem uma coisa nova. Só que a expectativa da esposa é que o cara vai chegar e dizer assim, você mudou a geladeira dali, ó. Estou vendo, tem uma coisa diferente aqui dentro da casa. Aí a mulher chega, o camarada chega, a mulher fala, notou alguma coisa diferente? É o teu cabelo? A mulher mudou o sofá do lugar, gente. A mulher mudou a geladeira e ele para dizer que não vai errar muito feio, é o teu cabelo. Não tem atenção, não nota coisa nenhuma. Sem contar isso também, quando ela dá um trato, né?
que o camarada chega, ela só falta dançar na frente dele, e daí, não sei o que, ele, o que está acontecendo com você? Você não notou nada? Eu não. Moça, matou a mulher, irmão. Matou, já era. Por quê? Porque a falta de atenção, irmãos. Às vezes a pessoa faz uma mudança no lar, faz uma mudança de visual, e a gente tem dificuldades para notar esse tipo de coisa, e isso deixa a pessoa meio que frustrada, meio que triste. Eu não sei se é porque a gente prega, e pregar, não dá para pregar o que não vive, então eu sou muito atencioso nessa parte. Quando chega alguma coisa diferente, eu já falo, peraí, amor, tem alguma coisa, por exemplo, ela está com uma boneca no colo, agora que eu já tinha estranhado, você quer um neném. Falei, meu Deus, minha esposa com o neném no colo ali. Então a gente nota, quando você nota pequenas coisas que parecem insignificantes para você, mas para o vaso mais frágil é algo maravilhoso. O meu marido nota tudo. A minha esposa também, quando eu vou lá, corto o cabelo, faço negócio, ela ou ficou bonita ou ficou feio, mas ela nota. E tem pessoas que eles são tão alienados familiarmente falando, eles estão tão envolvidos com o exterior da casa, que eles chegam em casa, mas só chegou o corpo deles dentro de casa. A mente ficou no trabalho, a mente ficou lá na rua. E isso, queridos irmãos, vai gerar muito problema para a tua família. Então tenha um pouco mais de atenção, ou se ela falar, ou se ele falar, tá? Cuidado com esse negócio de ficar um falando e o outro olhando no celular. Note as mudancinhas que é feito dentro de casa. Dá uma olhadinha nas janelas, assim, vê se não foi colocada uma cortina diferente, não vou dizer nova, mas lavada, né? Às vezes lavou a cortina, colocou lá. Dá uma notada, assim, com quem não quer nada, mas que cortina bonita, é nova? Não lavei, ficou linda. Porque tinha um murmurador, que ele ficava olhando na casa dele e falava assim, olha, dá uma olhada, a sujeira que é aquela casa do outro lado lá, o tempo todo. Falava para o marido, olha a sujeira que é daquela casa lá. Um dia o marido olhou, peraí um pouquinho, foi lá no vidro, passou um pano e falou, não, era o nosso vidro aqui que estava sujo. Não era a casa do vizinho, era o vidro ali que estava sujo. Você vê que não nota nada, então precisa muito a questão de você ser atencioso. Se você tiver comunhão, e se você tiver educação, as paredes já estarão quase prontas. Mas tem uma última peça dessa parede, para que ela fique perfeita dentro da sua casa. A primeira, comunhão. A segunda, educação. A terceira, higiene. Digam amém. Digam um glória a Deus. Higiene, irmão. Eita, probleminha grave. Ai, Jesus, eu sei se eu paro, se eu continuo, mas eu vou até definir higiene segundo o Google, tá? Vou definir higiene. Ó, higiene é o conjunto de condições ou hábitos que conduzem ao bem-estar e à saúde, vírgula, limpeza, asseio. Higiene é a limpeza corporal. Então são essas definições. Por que eu quero falar de higiene, irmãos? Porque é o maior problema dos casamentos, das famílias. Nós fazemos palestra, até agora no dia 22, 25 eu vou dar uma. A gente faz palestra e a gente costuma colocar dentro de uma caixinha. A gente leva uma caixinha, eu e a Marinês, que a gente sempre faz 2 ou 3 dias em algumas igrejas. E eu peço para trazer qual é o maior problema. Claro que as pessoas dão escondida do marido, da esposa, você não precisa ele saber o que você colocou, você vai e coloca. No segundo dia eu estarei respondendo à luz da Bíblia aquilo que é o problema da tua casa. 90%, qual que é o problema, Marinês? Fala alto. Mau hálito. Vocês acreditam nisso? Não, e aí eu fico doente, porque eu vou falar, como diz um pregador que bate a toalha, assim, um abençoado. Quando é namorado, irmã Luzia, você já viu quando é namorado? Quando é namorado, o cara anda com 3 pacotinhos de house do lado direito, e mais 4 daquele Trident que fala, do lado esquerdo, quando ele está namorando. Ó, teve um que mostrou lá. Ele pega dos 2 assim, coloca na boca. O que é isso, irmão? Vou ver minha namorada. Você chega na casa, você vai ver, ele vai para a beira da pia, é 15 minutos.
Que é isso, filho? Vou namorar, pai. Vou dar uns beijos. Que coisa linda, pastor. É ruim? Coisa linda. Casou. Por que vocês estão rindo? É verdade ou é mentira? Estou exagerando? Eu não consigo entender, irmãos. Eu não consigo entender. Por que não continua no mesmo processo? Porque tem dia que ali no Ítalo está 90 centavos, está R$1, que tem o quinta de R$1. Mas muda tudo e daí, queridos irmãos, vira um problema grave. Sem contar, eu falo isso porque me contaram, porque eu e a Mara não acreditamos, mas a gente contaram para nós e serve para pregação. Sem contar que às vezes o cara chega tão cansado, pastor, mas tão cansado que ele vai fazer o quê? Vai dormir. Está cansadão, ele não tomou nem banho. Aquilo é nhaca do dia todo, é pá. A mulher falou, amanhã tem que lavar o lençol. Mas esse não é o problema. O problema é que a canseira de madrugada vai embora e ele quer procurar a mulher dele de madrugada. Não tem quem aguenta. Pode ser crente do jeito que for, cumprir Coríntios 7, versículo 5, que diz que o corpo da mulher não é dela, mas é do marido. Nessa hora ela vai falar para Deus, é meu, eu não vou dar esse corpo para ele. Não vai dar. Esse corpo, o Senhor, ele não vai tocar, porque ele está com espírito de imundiça. De sujeira, né, irmã? E esse espírito não entra em mim. É impressionante, gente, como que a gente está vendo situações de pessoas que estão deixando esses pequenos valores passarem em branco na família deles. Gente, nosso clima é o clima, como é que fala? Tropical, assim que fala. Pelo menos uma vez por dia tem que tomar um banhozinho. Pelo menos uma. Tem gente que toma 2, parabéns. Isso é bom demais, mas tem que cuidar desse tipo de coisa. Ó, eu já falei e vou falar de novo. O SUS atende, tem dentista de graça. Demora, mas tem. Às vezes, irmãos, a pessoa não cuida, não relaxa, mas relaxa completamente. E aí começa a trazer os malefícios para dentro do relacionamento. Porque tanto, a gente está falando do homem, irmão, os homens podem até ficar bravos comigo, mas tem mulher aí que é coisa querida, irmão. Fantástica. Meu Deus, irmão, não sei se você já foi abraçado por algumas que... Não consigo entender isso, irmão. Olha, eu falei com a Marinês uma vez, perguntei para ela se era de verdade, ela falou, funciona. Até limão diz que funciona. Minâncora. Um monte de coisa, tem coisa aí. Bicarbonato, a irmã Cléo falou. Essa eu não tinha visto ainda. Limpa. E a gente vê, gente, assim, meu Deus, se for um problema de enfermidade, vamos tratar. Mas de relaxo, irmão, de preguiça, de tomar um banho, de se cuidar, de se valorizar, uma autoestima que eu acho que deve estar lá no zero. Gente, a mulher, ela já é sinônimo de limpeza, sinônimo de perfeição. Deus disse assim, o que achou uma mulher, achou uma coisa boa. E eu nunca vi coisa boa feder. Não fede, coisa boa é bom. E a gente vê que tem pessoas que elas não se cuidam fisicamente, irmãos. Não pode, isso aí, ó. Eu trouxe aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, 1, que diz assim, ora amados, olha o que Paulo fala. Pois nós, ora amados, pois que temos traz promessa, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Claro que Paulo está falando de vários tipos de pecado que a carne produz, mas entra nesse também, esse tipo de coisa, falta de zelo, falta de capricho, falta de cuidado, irmãos. Segura essa aqui, que essa aqui vai tremer os alicerces agora. Está na Bíblia, ó, estou sossegado. Tito capítulo 2, versículo 5. Tem como colocar aí, Cláudio? Tito 2, 5.
porque a gente é muito espiritual, né, irmão? Espiritual, então, essas outras coisinhas, gente, o primeiro negócio é Deus, pastor. Deus, ele era um Deus zeloso, é um Deus que nos ensina. O livro de Levíticos, dá uma bem-vinda ali para os nossos irmãos que vieram de Natal, agora que eu estou vendo ali. O livro de Levíticos, do capítulo 15, se eu não me equivocar, até o capítulo de número 21, tem uma lista ali de como o povo tinha que se higienizar. Deus, é isso aí. Olha o que diz ali, Tito 2:5. Vou contar até 3, vamos ler junto? 1, 2, 3. Boas donas de casa, irmão, que cuidem bem da sua casa, que zelem bem da sua casa. Claro que tem umas que trabalham, irmão, fora, e a gente entende, a gente não é estúpido, não é ignorante, mas tem umas, irmão, meu Deus, acorda meio-dia, 1 hora, e aí, meu filho, aquela correria, porque vai chegar alguém, vai fazer isso. Não pode, é Bíblia. Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Filhos, cadê a rapaziadinha? Hoje eles estão na salinha lá, levaram eles para fazer ensaio, mas a rapaziada aí, gente, higiene, os adolescentes têm que cuidar. Eu sempre falo assim, filho, cuida com a sua higiene, cara, porque é coisa importante, é um moço, uma moça que tem que ser bem limpa. Eu vi um negócio na TV, eu já estou terminando, que eu fiquei apavorado. Vi um negócio assim, uma pegadinha que teve, eu vi num programa de televisão. Uma mulher bonita, mas bonita mesmo. Só que ela dava uma olhada para um rapaz, já não sei se alguém viu, e ela se engraçava para aquele rapaz, depois ela ia comer. Aquela comida caía tudo para os lados, assim, virava aquela sujeira aiada, o cara saía doido, correndo. Tem gente do mesmo jeito, irmão, que parece que vai comer, assim, aquilo vai sujando, aonde vai... Pega um negócio que você não consegue entender, irmãos, assim, como que pode, assim, às vezes, a pessoa não cuidar de pequenas coisas. Eu coloquei aqui, ó, isso não podia pregar em igreja. Coloquei aqui banhos diários, mau hálito, odores na axila, vestes adequadas e limpas. Esse é nosso caso, nós, só homem. Mulher não faz isso, só homem. O homem tem um costume de usar a mesma roupa a semana inteira. Ele não liga. Não liga. Não liga. Se a mulher não chegar a falar assim, ei, eu coloquei uma camisa nova ali, passada para você, a gente vai pegando a mesa que está pendurada naquele lugar. Eu estou no meio também. Estou junto. Vou ficar mentindo aqui no público. Então a Marnete tem que estar corrigindo. E às vezes, no frio ainda você usar 2 vezes, ainda não vai notar nada. Mas no calor, você pode encher de perfume, daí mistura aquele fedor da camisa suja com o perfume. O que vira? O que vira? E a gente também tem outro defeito. Aqueles que usam pijama, demora 1 mês para lavar o pijama. Meu Deus do céu. Pijama tem que ser lavado sempre, irmãos. Pelo menos 2 vezes, aí, 3 por semana, para não ficar ruim. Então a limpeza, irmãos, o asseio. Eu coloquei aqui o asseio dos filhos. Tem criança que ele vai para a escola, irmãos, que quando chega na escola a professora não sabe o que está chegando lá. Não, a professora olha e fala assim, não sei se eu vou chamar o juiz da vara da família para fazer alguma coisa, ou se eu chamo a Sanepar para dar um banho na criança. Não sei qual das duas, porque a coisa é feio. Tem criança, e isso aqui já não é para rir, isso é para a gente sentir tristeza, que ela tem 7, 8 aninhos, 6 anos, ela se troca sozinha. A mãe e o pai não dão atenção, muita correria. Se está trabalhando, pensa que eu sou contra vocês? Não, mas deixa tudo arrumadinho, filhinho, coloca isso, coloca aquele outro. A filha mais velha que vai cuidar, filha, coloca essa roupinha, pega outra e já joga dentro do cesto para lavar. Porque senão ele vai pegar a mesma roupinha e vai ir com ela. E aí fica ruim, porque dá um ar de desmazelo, de falta de atenção, de falta de cuidado, de relaxo.
Não está na Bíblia, mas o inimigo adora sujeira. Aonde tem sujeira, o diabo habita. Isso que eu vou contar para vocês aqui, irmãos, aconteceu com a gente. É um fato. Acredite quem quiser acreditar, mas eu vou contar porque aconteceu com nós. Nós fomos orar por uma família. E quando a gente orou por determinada pessoa, ela manifestou um demônio nela. E esse demônio falou que ele morava onde? Dentro do cesto de roupa suja, porque ficava dias e dias e dias e dias e dias e dias ali. Você já viu aquelas casas que vai indo até chegar no último copo, até chegar no último prato, vai fazendo aqueles montãozão gigantão, desse tamanhozão assim? E vai indo. Tem quantos pratos? Tem 20. Daí a mulher chega e fala, tem que comprar mais prato, que tem pouco. Mas já tem 20 em cima da pia suja da semana toda. Mas fica 1 hora, 2 horas, 3 horas em frente de redes sociais. Não consegue lavar uma louça, não consegue limpar uma casa. Isso, a Bíblia diz em Tito 2,5 que isso aí é uma ação do inimigo. Então a higiene, irmão, para fechar para a família, nós maridos, irmãos, e esposas, precisamos cuidar muito disso aí. Eu gosto de falar sempre, eu vou terminar agora, eu gosto de falar que a gente, quando namora, é o meu carro-chefe esse aí. A gente ganha 950 e não sei o que de salário. Porque a maioria das vezes a gente está começando a vida, né? Está se formando. Então você está fazendo estágio, tá, alguma coisa, está ganhando um salarinho lá. Você não tem nem um pouquinho de dó de ir lá no Paraguai comprar um perfume de $200. Não tem. Gasta 600 pila para namorar. Passa o mês inteiro batendo latinha. Se você perguntar para o cara assim, mas cara, você vai gastar todo o teu dinheiro no perfume? Estou nem aí, o importante é minha mulher, minha namorada veio cheiroso, nem que eu vou de a pé para o serviço. Coisa linda, não é ruim. Cara, mas por que quando casa acaba tudo isso? Por quê? Tem esposa que dá glória a Deus quando ela está com gripe, irmão, que ela vai se relacionar com o esposo, que dela não sente cheiro de nada. Ou vice-versa. A gente não pode, irmão, se você quer ter um lar abençoado. Eu termino falando de um pastor presidente, que eu fui pregar na igreja dele. Rapaz, eu fui 3 anos naquela igreja, fui 3 anos, ele queria que a gente fosse para lá, eu e a Marinês e os meninos, queria que a gente fosse no estado que ele está. Sabe como a mulher dele chamava ele? Ele tem uns 8 anos isso, ele tinha uns 70 anos, 60, a mulher dele chamava ele de cheiro. Pastor Amorim, cheira meu velhinho para você ver. Pensa num velho cheiroso, irmão, mas cheiroso de verdade. Eu falei, como é que é o nome do perfume que o senhor compra, pastor? Ele falou, lá no Paraguai tem bastante, filho. Olha que coisa boa. A irmã pastora dizia assim, esse é meu cheiro, pastor. E eu falei, pastor, deixa eu cheirar mesmo. Mas o velho cheirava coisa linda mesmo, coisa de primeira. Que coisa boa isso, né? Você vê que a própria esposa chega ao ponto de dizer assim, olha, esse aí é o meu cheiro. Então, a higiene é algo que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Se coloque em pé, queridos irmãos. Todo mundo anotou aí as paredes para a construção de uma família modelo? Comunhão, educação e higiene.